com caramba mais uma vez de volta aqui pela TV Rio Preto, Canal 7. E eu não canso de dizer para vocês, e vou dizer sempre, sabe, é aquela coisa de repetir o que é bom. E hoje eu trago uma queridíssima pessoa. Aliás, eu falo queridíssima porque eu não vejo e nunca vi ninguém falando o contrário. Ele realmente é uma das pessoas mais queridas aqui da cidade. E nós estamos aí em época de Festival Internacional de Teatro, e eu não poderia trazer outra pessoa aqui se não fosse Humberto Sinibaldi Neto. Que alegria, Humberto, você está aqui com a gente. Alegria toda minha, alegria. Principalmente pela nossa amizade, pelos tempos, tá certo, passado que a gente, tá certo, fez muita coisa interessante na cidade. E procuramos ainda fazer mais alguma coisa, tá certo? Ainda na cidade, né? Pois é, mas Humberto, fazia tempo que eu não encontrava com você, que eu não te via. Sim. Aí eu falei que você continua saindo e eu também. Só que acho que nós estamos nos encontrando, não é? Nos mesmos lugares. Mas a gente continua, tá certo? A gente nunca deixa de querer bem. Exatamente, isso que é fundamental. Então, mas Humberto, bom, em primeiro lugar, é uma alegria muito grande recebê-lo igualmente. Aqui. E eu quero só perguntar para você, quem é você, Humberto? Porque, de repente, eu conheço um pouco de Humberto Sinibaldi Neto, mas às vezes as pessoas, principalmente esses que estão chegando agora, não sabem quem é Humberto Sinibaldi Neto. O que você representa para nós é muito. Bem, eu estou na vida há 77 anos, sou natural de São José do Rio Preto, aqui nasci, aqui eu me criei, aqui eu constituí a minha família. Eu saí um tempo, tá certo, da cidade, mas eu desde criança eu tinha essa veia artística, tá certo, que sempre me coçava o tempo inteiro, me inquietava o tempo inteiro, né? Na época em que eu era ainda, tá certo, criança, depois da adolescência no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, depois, tá certo, na juventude, mais jovem, então como universitário, participando de todos os movimentos universitários da cidade, trazendo para a cidade tudo que tinha de importante, tá certo, fora do eixo Rio-São Paulo, trazendo para São José do Rio Preto. E depois, tá certo, de formado, eu volto, tá certo, me estabelecer em São José do Rio Preto, e aqui constituo a minha família hoje. Eu sou casado há 54 anos. Aliás, nós vamos chegar até lá, porque a história da tua família, da família que você constituiu junto com a Ângela, é uma família linda. Eu conheci todos os filhos. Eu não estou conhecendo ainda os netos, mas a gente uma hora vai conhecer. Sim. Mas, Humberto, engraçado, você que sempre respirou cultura, porque desde que eu o conheci, você sempre esteve envolvido na cultura. E, de repente, Humberto Sinibaldi, achei que você poderia estar lá fazendo os seus cursos de arte dramática ou coisa parecida. Não, você é um cirurgião dentista, que eu conheci como cirurgião dentista. Depois, fez arquitetura. Como é que é a história? Conta para mim. Bom, eu me formei em 1963, né, na cidade de Uberaba. Fiz a universidade, que já, naquela época era Faculdade do Triângulo Mineiro, né? Até há 2 anos atrás. Eu conheci de nome essa faculdade. Sim. Hoje é a famosa UNAERP, se eu não me engano, é um grande complexo que começou em Ribeirão Preto, UNAERP. Não é UNAERP, eu me esqueci o nome agora, não me lembro, mas é uma grande instituição hoje, tá certo? Ela tem um campus fantástico, então ela tornou-se, tá certo, evidentemente, um monstro, tá certo, da história de Uberaba, não só do curso de odontologia, mas como abrangendo praticamente todos os cursos de grande importância, tá certo, que existe, né? Eu me formei em 63, casei em 64 e vim para São José do Rio Preto, aqui me estabeleci, montei o meu consultório, que eu trabalhei até 1983, 84. Nossa, tudo isso? Tudo isso. E você fazia o quê? Era o clínico geral, de repente? Não, eu comecei... Porque naquela época não tinham as especialidades, E eu comecei chamando Tio Patinhas, eu tinha uma clínica de infantil. Eu comecei trabalhando com criança, que foi, inclusive, a minha formação na faculdade. Mais tarde, tá certo, então, com a evolução, eu parti para fazer um curso de especialização em radiologia e também especialização que na época eu tinha a minha clínica, nós tínhamos um instituto, nós éramos em 6 dentistas, tínhamos um instituto, né, onde hoje é aquela parte da CIRP ali, aquela parte da voluntária da CIRP, e ali a gente, tá certo, eu fui fazer não só o curso de especialização em radiologia, como também em periodontia. Então,
eu passei a ser, evidentemente, eu fazia reabilitação, periodontia e depois eu acabei fazendo a radiologia, né? Eu fiz uma especialização em São Paulo, na USP, na época. Você parou em 83? 83, 84. Ele trabalhou bastante, né? E a arquitetura, como é que surgiu na tua vida? Então, na realidade, acho que a minha vocação sempre foi... De decoração, voltado para a arquitetura. Só que naquela época, né, 54 arquitetura anos, você fez aonde? Aqui na Dom Pedro? Eu fiz aqui, não, eu fiz na Unirp aqui. A Unirp. Então, o que acontece? Eu sentia, eu trabalhava a vida toda, não só na odontologia, mas eu tinha todos os meus projetos de decoração de carnaval, de casamento, de festa, de interiores. Então, isso tudo estava, tá certo, eu também envolvido na ação cultural, na minha parte teatral, que foi muito importante também dentro, tá certo, da minha vida, né? Que eu faço teatro, que eu me lembro desde criança, né? Então, foi feito, eu passei por todas Chegou a fazer algum curso de teatro? Não, eu era autodidata. Eu tinha, assim, especialização que eu fazia, ganhei uma bolsa na época como ator, eu fui premiado com o governador de estado, eu tenho vários governadores de estado, aquela coisa, inclusive, anteriormente, a questão de 4, 5 anos, eu também fui, tá certo, finalista do governador de estado, tá certo, por questões não só como ator, mas sim como agitador, tá certo, cultural, aquela coisa toda, por ter criado o FIT, que hoje é o Festival Internacional, o Festival de Teatro, e também o Festival de Ibirá, né, que tornou-se, tá certo, vamos dizer, um embrião de um novo festival, tá certo, que veio preencher uma lacuna muito grande da nossa região, certo? Então, isso tudo me levou, evidentemente, aos 60 anos, falar, eu vou fazer arquitetura. Meu Deus. Certo? Quer dizer, então, desculpa, eu me formei com 60 anos. Ou seja, com 65 anos eu disse, eu vou fazer arquitetura. E eu peguei 5 anos de arquitetura, me formei em 70, hoje nós estamos em... Desculpa, me formei... E você atua ainda como arquiteto? Sim. Dentista não? Não, dentista eu não. Dentista eu praticamente na década de 85, 84... Eu fazia as cirurgias, mas eram todas elas marcadas. Aí chegou num ponto que... E como dentista chegou a ficar rico, não? Porque naquela época ficava, hein? Olha, hoje não tanto. Hoje em termos, né? Foi muito difícil, porque a gente não chegou a ficar rico, mas dava, evidentemente... Eu me lembro perfeitamente que eu estava no dentário escolar, eu ganhava muito mais, tá certo, hoje que ganha, por exemplo, um professor universitário. Hoje é uma merreca, eu tenho uma vergonha falar quanto que um dentista ganha, né? Quer dizer, a desvalorização foi muito grande, tá certo, da profissão. Aliás, todas as profissões, né? E com isso me deu toda essa, vamos dizer, toda essa força, você entende, de fazer teatro, de fazer cenografia, de dirigir. É um envolvimento que você tem, é uma coisa absurda. Então isso foi muito fantástico para mim. Quer dizer, eu tive uma vida muito intensa, né? E essa intensidade, tá certo, me fez, e eu parti para uma coisa, eu fazia arquitetura, mas eu não tinha um fundamento. Eu não tinha exatamente o que era fundamental, que era, tá certo, a formação. Aí eu acabei fazendo, me formei, tá certo, aos 70 anos. 70 anos? Isso, eu estou hoje com 77, né? Então faz 7 anos que eu Escuta, e a gastronomia? Como é que foi isso Então, aí? a gastronomia, eu sempre também... Eu nunca imaginei você pilotando um fogão, de repente. Eu sempre... E sempre gostou? Os amigos, sim, iam para casa, vamos fazer você vai cozinhar para gente. A família sua também é uma família festeira, né? Pelo menos era muito festeira. Então, isso foi criando um gosto também pela cozinha, pelo fogão. E, de repente, eu fui convidado para fazer eu já formado para... Você formou-se aqui na Unorp? Não, eu formei na Unirp. Ah, na Unirp. Gastronomia também? Não, gastronomia eu não estou formado, eu tenho especialização. Sim. Então eu fui chamado para entrar no curso, a disciplina era, que até hoje eu faço, a história da gastronomia e a geografia da gastronomia, que está praticamente ligado com a história da arte, porque ela caminha junto na linha do tempo, ela vem lá desde o homem descendo da árvore, é isso, das árvores, deu certo, descobrindo o fogo e até hoje a cozinha contemporânea, né? Então eu comecei a fazer isso, aí de repente, aí eu
começaram a surgir outras disciplinas que então você vai fazer, então eu dou qualidade de serviço, que é fundamental. Toda a parte, você entende, da cozinha contemporânea, então eu vou para a cozinha junto com os alunos. Ah, que legal! Na cozinha contemporânea, que é uma coisa que eu domino bem, não é isso? Que bacana! Então, no fim, eu acabei ficando, tá certo, na gastronomia. E não só também, como também eu dou aula para arquitetura, é isso? Eu dou aula para o primeiro e quinto ano de arquitetura. Primeiro, quarto e quinto ano de arquitetura. Olha que legal. Lição de design de interiores. Nossa. E ainda tem na agronomia, eu dou uma disciplina que é a arborização urbana. Que maravilha. Mas, Humberto, eu vou fazer uma pergunta para você e você vai dar a resposta depois do nosso intervalo. Beleza. Você, na época que o prefeito Adair Vettorazzo assumiu, você, como uma pessoa que, além de talento que você sempre teve, você ajudou muito e ajuda a cultura de Rio Preto, você foi homenageado lá, batizado com o nome do nosso Teatro Municipal, o seu nome. Aliás, merecida homenagem. Eu queria perguntar para você, e você vai me responder depois, como é que ficou o coração do nosso amigo? Férias no Rio Preto Shopping. Atração com mais de 300 mil bolinhas. Oficinas infantis, teatro, brincadeiras, muita diversão e 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. No Rio Preto Shopping. Pois é, Humberto, então você vai falar para mim como é que ficou o coração quando você foi homenageado com o nome do nosso Teatro Municipal. Foi assim, eu na época, eu fiquei na cidade e teve uma época que eu me mudei para São Paulo. Foi justamente na década de 80, né? Eu acabei ficando em São Paulo e eu tinha sido diretor do Teatro Municipal e o teatro precisava passar por uma reforma, porque já tinha... Estava com problema, desde que ele foi inaugurado em 71, então já precisava já se passava quase mais 10 anos, então precisava de dar uma... E eu voltei, tá certo, tranquilamente, voltei para Rio Preto e fizeram a reforma do teatro, então um dia lá, na reinauguração do teatro, eles trouxeram um espetáculo e eu vi na plateia os meus amigos, tá certo, minha família, eu falei, mas o pessoal nunca veio foi tudo surpresa, então? Surpresa. Ai, que coisa Eu falei, linda. como interessante. Aí vi alguns amigos que eram de São Carlos, o outro pessoal de Santos. Eu falei, mas para reinaugurar o teatro, achei muito estranho, mas tudo bem. Mas enfim, como era um acontecimento cultural e esse pessoal sempre estava envolvido, e vi inclusive a minha família toda, tá certo, no teatro. Eu falei, mas eu não. Tudo bem, vamos ver o que acontece. Aí de repente, a hora que termina o espetáculo, sobe lá o doutor, que na época era o doutor. Paulo, como é que chama o Paulo lá, doutor? O pai dos meninos, como é que é o nome dele? Bom, enfim, ele soube que ele era o secretário jurídico da prefeitura. Não, Paulo Norberto de Arruda de Paula. Doutor Paulo. Sobe, tá certo, e simplesmente, tá certo, lê, tá certo, o decreto que seria publicado no dia seguinte no jornal. Ah, que lindo. Eu quase caí das pernas, porque, né? Quer dizer, como, tá certo, aquilo estava acontecendo. Então, na hora, eu levei minha taquicardia veio com tudo, tá certo?
E eu, tá certo, hiper emocionado, e isso me deixou Porque assim... receber uma homenagem, a pessoa viva, não tem coisa... E você ainda era bastante jovem, né? E o grande problema, Nossa. que eu achava o seguinte, uma grande responsabilidade, porque, sabe, uma casa de espetáculo... Aquilo ali acho que você deve cuidar, que nem você cuida da sua casa, por Sim, exemplo. a gente tem muito carinho, não tem nem dúvida. Eu fui diretor 3 vezes do teatro. E eu sempre, desde que, quando eu comecei a escrever, eu sempre cito Teatro Humberto Sinibaldi Neto. Teatro Municipal Humberto, isso isso na é realidade, tão importante. Me deixou assim, né? Então, eu até anteriormente, as pessoas me ligavam, olha, porque o seu teatro, gente, o teatro não é meu. Então, eu não era mais diretor lá, as pessoas me ligavam, não, porque eu preciso de ingresso, mas eu não tenho. Certo? Eu simplesmente eu dou o nome, tá certo? Ao teatro. Eu não tenho nenhuma ligação, né? Mas, enfim, para mim é uma grande alegria, lógico, uma satisfação. E não no sentido de me ver o que eu fiz pela cidade, recompensa. Não, pelo o que eu continuo ainda fazendo. Eu acho que como cidadão, se eu posso prestar esse serviço à comunidade, nada melhor como todos os cidadãos. E você fez sem pensar em receber nenhuma homenagem? Eu fazia, tá certo, por questões, a vida inteira eu metido no teatro, né? Até o pessoal briga, diz que o meu grande amante seria o teatro, né? Mas, Humberto, você é que começou tudo com o Festival Internacional do Teatro? Sim, nós começamos em 69, né? Começou de Norá, eu e o Venda. Eu era presidente da Federação de Teatro Amador da época, né? Que era uma instituição que cuidava de todos os grupos de teatro. Como é que você está vendo aí o festival? Bom, esse ano, graças ao Sesc, né? E a Prefeitura... Quer dizer, na realidade, eu acho que é vontade política. Quer dizer, o Edinho, tá certo, sempre foi uma pessoa que sempre se preocupou na cultura, enquanto, eu quero deixar bem claro, quanto outros prefeitos, principalmente, o mesmo anterior prefeito, o que ele fez, ele acabou com toda a cultura, o que houve, tá certo? Acabou com a cultura. O festival estava praticamente aniquilado. Ele já não existia, não tinha prestígio, era muito problemático as coisas, você entende? Houve exatamente essa retomada, né? E essa retomada, o Sesc veio é certo uma importância, porque é uma instituição que tem grana, né? É verdade. E eles militam nessa área cultural, então eu acho que essa retomada foi fundamental para essa estrutura voltar a importar, ou seja, ele voltou com força total, isso é muito legal. Não, e a importância que tem do nome da São José do Rio Preto, e ser conhecido até no exterior, né? E você está participando? Sim, tenho visto algumas coisas. Como é que você está vendo isso? Então, tem de tudo, né? Tem desde a coisa que é linda, que se entusiasma. Ontem eu vi um espetáculo muito, mas muito emocionante. Um muito ruim, por sinal, e outro muito emocionante, né? Em que se tratava do problema da velhice, é muito legal, que fala, você entende o problema da velhice. Muito legal o espetáculo, né? De Natal. E tem muita coisa interessante, muita coisa que não seja ruim, que não faz do meu jeito. Eu sei. Não me toca, né? Sei. Então não tem nada a ver. Então eu tô assim, eu sou meio um pouco avesso ao famoso teatro contemporâneo, certo? Sei. Essa coisa de contemporâneo. Não sei. Agora, Humberto, a cultura de Rio Preto, você estava falando. Se hoje, eu quero até pedir licença para você, eu quero fazer um elogio ao Edinho Araújo por ter escolhido mais uma vez o Pedro Ganga. Sim, que é fantástico. Pedro Ganga, para mim, é um outro grande lutador pela cultura de Rio Preto. É comprometido, né? Exatamente, comprometido, uma pessoa humilde. Ele entra para ser o secretário, ele sai, a postura dele é a mesma. E um batalhador. Mas se você fosse hoje o secretário da Cultura, o que você acha que está faltando ainda para Rio Preto? Uma política cultural. Falta uma política cultural, né? Que eles estão tentando exatamente implantar. Uma política em que não transformar a cidade, tá certo, como se fosse um agente cultural, mas sim um
formador cultural. Você entende? Uma secretaria em que o fomento é fundamental. Né? Então isso eles estão tentando, não só teatralmente falando, mas a cultura em geral. Né? Por exemplo, eu acho um grande contrassenso aquele espaço chamado Swift, que a gente lutou na época, eu lutei para que ele pudesse, que o Mané na época pudesse comprar a Swift e transformá-la, tá certo? E depois, mais tarde, todo o tombamento da Swift, né? Isso é da educação, isso não existe, certo? Porque aí vai ser transformada em escolinha, em salinha para reunir. Gente, aquilo não é, aquilo é um complexo maravilhoso, lindo. Então, o que acontece? Fica um teatro que a Secretaria de Educação é que administra um teatro. O que tem a Secretaria? Entende de teatro? É óbvio que teatro é educação, mas são coisas diferentes. Isso foi obra do ex-prefeito que transformou. Por quê? Porque a educação tem a grana e é eles que estão, evidentemente, transformando o espaço. Sei. Mas eu acho que haveria ter uma retomada, isso deve estar na mão da cultura. Porque o espaço é exatamente um espaço estritamente cultural. Bom, enfim, falei. Pois é, mas olha, a gente queria falar dos filhos. Sim. Então vamos falar rapidamente, porque nós temos aquele bate-bola rápido. Tá. Bom, você é casado com Ângela, aproveitar e mandar um beijo para ela, adoro a Ângela. Tiveram quantos filhos? Nós tivemos 5 filhos. 5 filhos. Eu tenho hoje 4 vivos, tá certo? E tem o Marcelo que faleceu. Isso. E quantos netos? Eu estou com 8 netos, certo? Você tem uma filha que mora fora do Brasil Isso, ou duas? Uma que mora fora do Brasil, que é a Alessandra, que mora em Miami. Eu tenho a Tessa, que é casada com o inglês, né, com o James. Pois é, mas a Tessa não morava fora também? Não, ela ficou um tempo só. Depois ela voltou, ela mora em Campo Grande e ela mora na fazenda. É verdade. Que ela é formada em advocacia. Sei. Né? A Alessandra, que é formada, tá certo, em engenharia, que é casada, eu tenho uma neta que é a Catarina. Quantos netos já tem lá? A Alessandra só tem uma, Catarina. Sei. A Tessa tem 3. Eu tenho um neto de 23, um de 20, um de 19 e um de 20. Nossa, que beleza. 2 fazendo medicina, os mais velhos. Olha! E o mais novo, tá certo, também está fazendo vestibular para medicina. E você tem um filho médico? Aí eu tenho um filho que é médico, que é o Frederico, casado com a Flávia. Exatamente. Aliás, o Frederico é a coisa mais engraçada. Todas as vezes que eu vejo o Frederico, eu me lembro do casamento dele. Ele perdeu a aliança. Sim, perdeu a aliança. Lá lago. Lá no lago do Vila Conte. Até hoje ninguém pescou, né? Não, tem que fazer outra. O Frederico, ele é casado com a Flávia Tajara. Então Flávia também é um amor de Eles têm um pessoa. filhinho, tá certo, de 5 anos, que é o Miguel. Eu tenho a Juliana, que é dentista. Tem que ela tem um filhinho, tá certo? E ele exerce a profissão também? Exerce a profissão. E tem 9 anos o Tarley Fernando, que é o neto, né? Sei. A Catarina, e que é o Dudu, que é o mais velho, está com 23, a Vitória, que está em Barretos fazendo o 2º ano, e o Gabriel está... Então, família maravilhosa. Que coisa mais linda que isso, né? A família é tudo, na verdade. Eu acho que é a base de tudo, né? E a Alessandra, inclusive, nós estamos assim, tá legal, porque a Alessandra está passando as férias conosco, ela vai ficar 2 meses, então... De vez em quando eu vejo foto delas no Facebook. O Face, ela direto, né? Ela, com o pessoal. Pois certo? mas olha, o nosso bate-papo está tão gostoso, Humberto, mas a gente está chegando ao final. Lógico. Mas antes a gente faz um bate-bola rápido. Qual que é a sua maior qualidade? A minha qualidade, maior qualidade, eu acho que é a honestidade. E o seu maior defeito? Eu sou muito ciumento. E qual que é a sua ideia de felicidade? Felicidade é a convivência, é o amor, certo? É a união, é a paz, não é isso? Para mim é ser feliz. No que você pensa quando você acorda? Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. E o que você mais detesta? A falsidade. E o hobby? Meu hobby é o teatro. E um sonho de consumo que você ainda não realizou? Sonho de consumo? O que eu vou falar? Uma Mercedes branca. Que beleza. Em que ocasião você mente? Quando é pro bem. E uma vaidade? Uma vaidade?
Deixa eu ver, vaidade seria ser mais jovem. Ai, que delícia, né? É. O que não pode faltar na sua mesa? Na minha mesa? É. A paz. E Harmonia. se você tivesse que voltar no passado, que época você gostaria de voltar? Eu voltaria na mesma época. Na mesma época. É. Porque eu vivi, a minha infância foi muito feliz, a minha juventude foi muito feliz e a minha velhice está sendo muito feliz. Né? Então acho que. Para política você nunca quis voltar? Graças a Deus, eu faço política de bastidores. Né? Entendeu? Então, as política, meu pai é político, minha família, meu pai foi político, né? A vida inteira, vereador, presidente da Câmara, prefeito. Eu vivi nesse meio, eu via muita coisa, muita falsidade, e isso talvez me afastou bastante disso. Né? Humberto, muito obrigado por você ter vindo aqui, deixou tantas atividades que você tem para vir aqui hoje presentear os meus telespectadores com esse bate-papo tão gostoso. E é isso aí, gente. Programa de Cara com Caran encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês e fiquem ligados durante toda a semana e na semana que vem, porque são 2 semanas que o meu convidado fica comigo. Então, se você gostou do meu convidado, eu tenho certeza que sim, eu também gostei. Então, até a semana que vem, se Deus quiser, e uma boa semana para todos vocês.